Bora lá! Vamos aqui a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a importância da Bíblia. A Bíblia ainda é relevante? É uma boa pergunta. E desde já eu peço para que você compartilhe isso aqui, tá? Compartilhe aí com as pessoas que você ama. Não é por vaidade nenhuma que eu estou fazendo isso, tá bom? Eu tenho feito isso por vocação mesmo. Você sabe que a gente tinha um grupo de estudos aqui em São Caetano, então eu estava acostumado a preparar texto, tal, preparar a pregação, e como o grupo está parado, então um meio de extravasar isso é fazendo esses vídeos aqui. Tá? Mas eu não sou pastor de nenhuma igreja, não estou montando nenhuma seita, você pode ficar tranquilo, tá? Compartilha aí então esses vídeos, que sempre alguma coisa a gente aproveita. A Escritura Sagrada obrigatoriamente deve ser o pilar da fé cristã. Toda vez que a gente se afasta da Escritura, dá ruim, dá confusão. Já falei isso aqui, né? Olha quanta religião que se diz cristã que é totalmente assim, uma diferente da outra. Uma não tem nada a ver com a outra. Por que será que isso acontece? Né? Devia ter uma unidade, mas não tem. Tá? Cada uma indo para um lado diferente. Por que isso acontece? Porque as pessoas se afastam da Escritura. Se nós voltarmos 500 anos na história, vamos observar que na Reforma Protestante eles tinham um lema, uma coisa muito forte, assim, era um pilar muito sólido que dizia apenas a Escritura. Apenas a Escritura. Você sabe que a igreja vivia lá um momento tenebroso, né? A igreja dita cristã, muita idolatria, muitas mentiras, guerra de interesses políticos. Igual hoje, né? Não está muito diferente, não. Aí os reformadores disseram, olha, basta, a gente precisa abrir mão das tradições, das relíquias, dos interesses secundários, de tudo isso que vem sendo ensinado nos últimos séculos. E nós temos que voltar para a Escritura, apenas a Escritura. Esse era o lema dos reformadores. Foi fácil assim? Ah, claro que não foi fácil assim, não é? Quanta gente deu aí a própria vida por defender apenas a Escritura. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos acesso pleno a tudo isso. Pelo menos aqui na maioria dos países ocidentais, a gente tem acesso pleno à Escritura, várias traduções, várias versões, aplicativo celular, a gente tem acesso pleno. Pelo menos por enquanto, né? O problema é que toda hora aparece uma moda nova, né? Que tira o nosso foco da Bíblia e nos arrasta de novo para as tradições, para as estratégias humanas. Né? E é por isso que o cristianismo, de um modo geral, é a bagunça que é. Um monte de gente aí decepcionada, um monte de gente perdida, andando atrás de tudo que aparece. Olha, vamos lá que tem um cara lá que faz não sei o quê. Opa, vamos. Olha, agora apareceu um outro ali que faz, que adivinha não sei o quê. E todo mundo fica para lá e para cá, e o cristianismo não tem essa unidade. Né? Agora, a verdadeira igreja de Cristo, e aqui eu não estou falando de nenhuma denominação específica, mas a igreja com I maiúsculo mesmo, aqueles que em todo o mundo são de fato remidos pela obra de Cristo e chamados pelo Espírito Santo, essa igreja não tem problema nenhum. Essa igreja continua crescendo em graça, em santidade, em entendimento e irá preservar. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muito cristão verdadeiro e sincero por aí perdendo um tempo precioso por não estar sendo orientado apenas pela Escritura. Tem líderes de igreja que têm a convicção
de que apenas a escritura não basta. Muita gente aplicando aí técnicas de coaching, programação neurolinguística. Olha, eu já vi, tá? Presenciei assim, em loco, pastor usando técnica de hipnose para simular um milagre. Sabe esses caras que hipnotizam as pessoas na rua, assim? Você já viu? O cara come uma cebola pensando que é maçã. Que delícia. Tá gostoso? Tá uma delícia. E o cara comendo aquela cebola crua. Você já viu isso, não? Eu já vi pastor fazendo esse tipo de showzinho para impressionar as pessoas, dizendo que é um milagre e tudo mais. Você já viu isso, não? Eles até falam da Bíblia, citam versículos, isso e aquilo, mas eles mesmos não acreditam que apenas a Escritura seja suficiente. Por isso faz esse tipo de coisa. Aliás, muitos desses nem acreditam em Deus, tá? Você vai me desculpar, né? Mas estão pensando no dinheiro, estão pensando lá no status. Mas isso é um assunto para outro dia. Quem sabe semana que vem. Semana que vem a gente fala um pouco mais disso. Tem gente também que acredita na Bíblia, mas só ali até a página 8, né? Enquanto a Bíblia está falando de paz, de prosperidade, de bênção. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Mas, quando o assunto é a soberania de Deus, a ira de Deus, o juízo, o pecado. Ah, meu velho, olha, não é bem assim, veja bem, isso foi para aquela época, a sociedade era outra, né? Paulo era machista, veio de uma sociedade patriarcal. Ah, que crente de Araque, hein? Fica escolhendo o que serve e o que não serve. Ele julga a Escritura ao invés de ser julgado por ela. Olha só, chegou num ponto que não basta o nosso lema ser apenas a Escritura. Tem que ser apenas a Escritura, mas também toda a Escritura. Porque qualquer um pode pegar aí um versículo aqui e outro ali e inventar a história que quiser. Tipo, sei lá, o jovem rico que perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Lembra disso aí? Jesus disse que era para ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. Então eu posso criar uma seita com isso aí. Dizer que eu estou seguindo a Bíblia, porque realmente está escrito isso, né? E mandar o povo dar tudo para os pobres. Olha aqui, está na Bíblia, foi Jesus que falou. E se você quer saber, eu acho que vai ter gente que vai acreditar, porque a gente vê coisas semelhantes acontecendo. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo há um tempo atrás, tá? Eu estava no YouTube lá, ouvindo umas músicas e tal. De repente apareceu um anúncio assim, pá! Aqueles anúncios que aparecem assim. Torne-se islâmico hoje mesmo. Clique aqui e converse com um de nossos atendentes. Mano do céu, é a jihad, tá acontecendo, pensei, né? Falei, agora vai. E claro que eu cliquei. Cliquei, falei, opa, vou me tornar islâmico hoje mesmo. Aí falei com a pessoa muito atenciosa, né? Me passou uns artigos e disse, dá uma lida nos artigos, tal, depois você retorna aqui e a gente volta a conversar. Falei, beleza, vamos lá. Li o material todo e descobri que, ao contrário do judeu, o muçulmano não despreza totalmente o Novo Testamento. Eles até consideram Jesus como um cara bacana, um cara joia lá, não como divino, não, mas um grande profeta, um cara que ensinou lá sobre o amor e bibibi, bibibi.
E eles creem também fortemente nos 10 mandamentos e nos demais preceitos de toda a lei de Moisés. Né? Eles creem muito nisso aí. Então, aí, sabendo disso, eu voltei a falar com a pessoa. Né? Ah, você leu, li e tal, não sei o quê. Aí eu fiz a pergunta clássica. Né? A pergunta que não quer calar. Mas e aí? O que eu preciso fazer para ser salvo? Perguntei isso para a pessoa lá. Aí respondeu assim: você precisa seguir a lei de Deus, os mandamentos. Siga aí. Aí eu perguntei: tá, claro, sim, sem dúvida, mas você consegue seguir um por um todos os mandamentos? Né? A pessoa não. Claro que sim, claro que sim. Desde criança nós somos educados a seguir os mandamentos. Olha, lembra dessa conversa na Bíblia, né? O jovem rico conversando com Jesus? Ah, desde criança eu sigo os mandamentos. Falei, bom, eu não consigo ficar quieto, né? Oh, por que você não fica na sua? Vai caçar o que fazer. Não, eu não consigo ficar quieto. Eu perguntei, se você consegue seguir toda a lei de Deus, então você não precisa de um salvador. Você mesmo, através do seu procedimento, da sua consciência limpa, você vai se salvar sozinho. Aí falou, exatamente, isso mesmo. Né? Eu só preciso seguir os mandamentos. Só, né? Mais nada. É que é assim, eu tentei explicar. Jesus diz, eu falando para a pessoa, tá? Jesus diz que não basta você não adulterar. Se você pensar em adulterar, no seu coração você já adulterou, é culpado. E ele fala também que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu perguntando pro muçulmano, né? Jesus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, porque o amigo qualquer um ama. Mas o salvo, na verdade, tem que amar os seus inimigos. Você consegue amar o judeu? Aí ele escreveu o seguinte, é sério isso, tá? Ele escreveu assim, não, a gente não consegue amar o judeu, mas essa parte do Novo Testamento foi inventada depois. Nós não consideramos isso como texto sagrado. Eu falei, então tá bom, eu já entendi, viu? Eu já entendi. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Boa sorte aí para você em cumprir os mandamentos. Faça-me um favor, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Pegou da Bíblia o que interessava para ele e aquilo que o acusava, ele simplesmente descartou. Deus não disse isso aí não. Isso aí alguém inventou. É triste, não é? Mas olha para cá. Olha aqui. Mais triste do que isso é constatar que tem muito cristão assim, entre muitas aspas, tem muito cristão que faz isso também. Isso aí era para aquela época. Paulo exagerou. Paulo era machista. Isso aí não se encaixa na nossa sociedade evoluída 2000 anos depois. Isso é para aquela época. Cristão falando isso. Tá bom? Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que ele não te repreenda e você seja tido por mentiroso. Agora dá uma olhada na última lição
da Bíblia, que está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Abre aí, ó, é a última página da sua Bíblia. Abre lá no finzão, presta atenção nisso aqui. Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém acrescentar alguma coisa às palavras deste livro, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. E aí, é sério isso aqui que está em Apocalipse, que a gente acabou de ler? Ou você acha que também não foi Deus que escreveu isso aqui? Que isso não se aplica aqui para a nossa sociedade? Você pode simplesmente descartar da Escritura aquilo que você não concorda, aquilo que te contraria? Ou você pode acrescentar algo que te console, ou que você acha que deveria ser a vontade de Deus? Pesado, hein? Que Ele nos revele a sua vontade e tire as escamas dos nossos olhos, porque essa é a nossa única chance, né? Vamos parar de acreditar em gente que diz que teve uma nova revelação, evangelho segundo isso, evangelho segundo aquilo. Nada acrescenteis a este livro. Para de acreditar naqueles que falam: ah, isso não serve para os dias de hoje, o ser humano não é mais o mesmo. Se alguém retirar alguma coisa da Escritura, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Essa semana o Josemar Bessa escreveu um negócio no Facebook assim: você não mudaria a verdade se a verdade tivesse te mudado. Compartilhe isso aqui, eu peço a Deus que esse vídeo seja a semente em terra fértil. Tá bom? Vamos em frente aí.